Oi, gente, aqui de volta, né? Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre uma unidade referente às funções essenciais à justiça, né? A gente já trabalhou o Poder Judiciário, já entendeu um pouquinho como é que funciona, né, a organização geral desse poder, que fica responsável pelo exercício da função jurisdicional, né? Entendemos que esse poder tem uma estrutura bem complexa, que se ordena segundo a lógica da especialidade e da hierarquia, e a gente compreende, né, a gente já trabalhou isso, que o Poder Judiciário, ele é um poder que se rege no que tange a jurisdição pelo princípio da inércia inicial, né? Isso significa que ele não pode atuar, ele não pode iniciar, ele não pode provocar o processo, melhor dizendo, ele depende necessariamente da movimentação, da participação de outras instituições essenciais que vão ali, junto ao Estado juiz, né, exercer uma função importante dentro do processo, né? Então, durante as aulas, eu sempre brinco com vocês, eu sempre utilizo a metáfora do jogo, né? A ideia de que o processo ele é um jogo, um caminho a ser percorrido, né? Onde a gente vai ter partes antagônicas litigando dentro de um procedimento, um conjunto encadeado de atos organizados conforme a lei, e essas partes antagônicas, elas vão almejar um resultado que é a sentença favorável aos seus interesses, né? Então, essa noção de processo como jogo nos remete necessariamente à ideia de que existem personagens que vão desempenhar esse jogo, né? Um desses personagens é o Poder Judiciário. Durante muito tempo, se entendeu que o Poder Judiciário ele tinha um protagonismo no processo, né? Essa é uma visão que vem sendo muito discutida e, de certo modo, gente, é uma visão que vem sendo reformada, revisada de forma profunda, principalmente após o advento do novo Código de Processo Civil, né? Esse código, ele efetivamente tirou essa noção de um protagonismo do juiz, né, para trazer a noção de que as partes tenham cada vez mais uma participação ativa no processo, desempenhando funções que são funções mais dinâmicas, né? Então, além do Poder Judiciário, né, que a gente entende como um personagem importante do processo, nós vamos ter outros personagens, outras instituições cuja participação também é fundamental para o desenvolvimento processual. Aí onde entra o nosso estudo das chamadas funções essenciais à justiça, né, que estão disciplinadas de forma detalhada no texto da Constituição Federal. Então vejam que desde que a gente começou a nossa disciplina, a gente vem trabalhando fortemente com o texto da Constituição, ainda estamos muito concentrados no texto da Constituição, justamente porque a gente está ainda detalhando essa macroestrutura, esse sistema que efetivamente permite que o processo aconteça, ou seja, quais são os alicerces, quais são as instituições, quais são os pilares que permitem o desenvolvimento regular de um processo judicial, né? E aí, na medida em que a gente está falando de conformação, distribuição, adequação de poder, a gente vai necessariamente trabalhar com a fonte normativa constitucional, certo? Então, pensando nisso, vamos entender quais são as funções essenciais à justiça, tá certo? Fundamentalmente, nós estamos falando aqui do Ministério Público, da Advocacia Pública e Privada e da Defensoria Pública, tá? São essas as instituições essenciais que a gente teria, né, a apresentar dentro do panorama constitucional, tá certo? Vamos começar pelo estudo do Ministério Público, tá? O que é interessante dessa matéria é porque vocês podem esclarecer muitas dúvidas, né, em relação aos atores políticos, aqueles atores que estão constantemente no noticiário, que você não entende às vezes muito bem quem desempenha que papel. Eu acho que depois dessa unidade isso vai ficar mais claro para vocês, tá certo? De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, que eu vou ler para vocês, o Ministério Público é uma instituição permanente
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, né? Então, esse artigo é o artigo que efetivamente nos apresenta o papel constitucional, o papel institucional do Ministério Público. O que a gente vai dizer em relação ao MP é que ele vai desempenhar uma função muito importante, que é a função de fiscalização da regular aplicação da legalidade, não é? E do exercício dos direitos mais básicos, mais fundamentais, mais indisponíveis, não é? O MP, assim, vai ter a sua atuação dividida em dois grandes campos, né? O campo cível e o campo criminal, né? A atuação do MP no campo criminal é muito intensa na medida em que o número mais expressivo de ações penais são ações cuja titularidade é do Ministério Público, né? Por quê? Porque a gente entende que quando alguém pratica um ilícito, alguém causa uma lesão à ordem social, alguém provoca algum ato disruptivo, esse ato ele afeta a sociedade como um todo e não só a vítima desse ato. Então, existe um interesse social em buscar a composição desse dano que foi sofrido pela coletividade. Daí porque a gente vai ter as ações penais, em sua maioria, não todas, mas em sua maioria, titularizadas pelo Ministério Público, que, ao atuar nessa jurisdição criminal, vai desempenhar a função de fiscal da legalidade, no caso aqui, a legalidade no âmbito criminal. Mas o MP também tem uma atuação no âmbito civil muito importante, seja desempenhando funções de controle da legalidade junto ao poder público, então o Ministério Público é um grande fiscalizador do regular desempenho das funções pelo Estado, como também, em caso dos direitos indisponíveis, ele pode também ter uma atuação civil, inclusive arbitrando de algum modo atuações entre particulares em casos muito específicos. Só para citar a vocês um exemplo processual, se reconhece a legitimidade do Ministério Público para ajuizar uma ação civil cujo objetivo é discutir o aumento abusivo da mensalidade escolar, né? É uma coisa que causa, às vezes, espanto a algumas pessoas, porque se trata de uma ação cível para tratar de um direito individual, mas nesse caso, um direito indisponível na medida em que a educação básica é considerada um direito fundamental de que não se pode dispor, né? Então, nesse sentido, o MP vai ter esse papel fundamental de ser o guardião, o fiscalizador da legalidade, tanto no âmbito civil como no âmbito criminal, tá certo? Quando a gente vai estudar efetivamente o Ministério Público como instituição, a gente precisa entender que ele se rege por 3 princípios, tá certo? Que é o princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade, tá certo? E o princípio da independência funcional, né? Eu fiz um colinho aqui, essa nota de aula eu vou enviar para vocês por e-mail, tá certo? Então, esses 3 princípios são princípios institucionais norteadores da atuação do Ministério Público, tá? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. De acordo com o princípio da unidade, a gente compreende que o Ministério Público é uma instituição só, mesmo que ele tenha, do ponto de vista administrativo, uma distribuição das suas tarefas, né, com um certo grau de especialização. Então, a gente vai ter o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, com diferentes competências de atuação, mas do ponto de vista da instituição, o Ministério Público ele é marcado por uma unidade, tendo, né, a sua liderança máxima, a sua direção na figura do Procurador-Geral da República, né? Então, o PGR, como nós chamamos, é aquela autoridade que desempenha a função de chefiar em caráter nacional, né, o Ministério Público enquanto instituição una, ainda que nós tenhamos um detalhamento das tarefas, uma distribuição de competências, conforme alguns critérios que eu vou já mencionar, tá? O princípio da indivisibilidade vai dizer muito mais respeito à atuação funcional
dos membros do Ministério Público, que são os promotores e os procuradores, ou seja, não existe uma identificação pessoal da figura do promotor, do procurador com a sua atuação, né? Eles podem ser, por exemplo, trocados, pode ter uma mudança na pessoalidade, na figura do promotor, do procurador, sem que isso importe em uma descontinuidade da atuação do Ministério Público naquele processo, porque existe aqui o princípio da indivisibilidade. Então, em algumas situações muito específicas, né, pode haver essa substituição de membros que atuam à frente de alguns casos, sem que isso gere, né, uma descontinuidade, sem que isso afete o desenvolvimento das funções do Ministério Público, tá certo? E, por fim, o princípio da independência funcional, né, de acordo com ele, isso é um princípio muito importante porque vai dar para os promotores e procuradores muita segurança no desempenho das suas funções, porque o promotor e o procurador, ele não se subordina, né, ele não precisa ser efetivamente autorizado, tá, por nenhuma autoridade hierarquicamente superior para que ele tenha, né, o desenvolvimento das suas tarefas, das suas funções. Ele se orienta aqui pela sua própria noção, sua percepção, seu próprio testemunho da aplicação do direito naquela realidade junto à qual ele atua, né? São 3 princípios extremamente importantes que vão aqui juntos, né, nos ajudar a compreender o papel do Ministério Público. Como eu falei para vocês, o Ministério Público, ele tem a sua atuação distribuída em diferentes órgãos, né, de diferentes autoridades, diferentes graus de competência. Para que vocês entendam isso, nós vamos ter o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, né? O Ministério Público Estadual, ele é mantido por cada estado da federação em termos orçamentários, e a gente vai ter a figura do Procurador-Geral de Justiça como sendo a autoridade máxima do Ministério Público Estadual, não é? Os promotores de justiça como sendo os membros do Ministério Público Estadual que atuam na primeira instância, e os procuradores de justiça como os membros do Ministério Público Estadual que atuam na segunda instância estadual, que, como vocês já sabem, é o Tribunal de Justiça, né? Então, quem atua lá na vara estadual de primeira instância, quando é necessário, é o promotor de justiça. Quem atua, né, junto ao Tribunal de Justiça é o Procurador de Justiça. Quem lidera o Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça, né? Isso, a estrutura administrativa do Ministério Público Estadual. Em termos federais, né, Ministério Público Federal, a gente vai ter Ministério Público da União, melhor dizendo, né, o MPU, a gente vai ter aqui uma outra organização. Então, eu tenho aqui o MPU, né, Ministério Público da União, que vai ser composto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, né? Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá certo? E Ministério Público Militar, tá? Esses são os braços do Ministério Público da União. Recapitulando, Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público dos Distritos Federais e Territórios e o Ministério Público Militar, né? No caso, o MPF atua junto à Justiça Federal Comum, né, que nós já estudamos no vídeo anterior. No caso do MPT do Trabalho, atua junto à Justiça do Trabalho, tá? No caso do Ministério Público do DF Territórios, vai atuar junto à Justiça, né, do DF Territórios. Essa justiça ela é muito peculiar, porque embora seja mantida com o orçamento da União, mas ela tem competências equivalentes à da Justiça estadual, tá certo? E, por fim, o Ministério Público Militar, que vai atuar junto à Justiça Militar da União, tá certo? Então, nós temos aqui esses braços compondo o chamado Ministério Público da União, lembrando a vocês, né, mais uma vez, que o chefe do Ministério Público como um todo é o Procurador-Geral da República, escolhido pelo presidente dentre os membros da carreira do Ministério Público, tá certo?
Então vamos lá, tá certo? Dentro desses braços do Ministério Público, para que vocês entendam, eu vou ter a figura do Procurador da República, que atua no MPF, do Procurador do Trabalho, que atua no MPT, tá certo? Do Procurador Distrital, que atua no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e o Procurador Militar, que atua junto ao Ministério Público Militar. Só para que vocês entendam, né, as nomenclaturas, as designações, porque essa palavra procurador, por si só, não nos permite compreender qual é o cargo que a pessoa desempenha. Eu preciso sempre da complementação para saber, para conseguir identificar efetivamente onde aquele sujeito desempenha a sua atividade, tá? Então, eu sempre gosto de explicar para vocês esse detalhamento de nomenclatura, para que vocês tenham a facilidade de identificação desses cargos, tá certo? Então, o que a gente tinha, né, dentro do nosso assunto de teoria geral do processo para tratar, né, sobre a apresentação do Ministério Público, fundamentalmente de informação, é isso. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que os membros do Ministério Público têm as garantias de independência equivalente às garantias da magistratura, né? Quais são elas? Né? A garantia da vitaliciedade, a garantia da irredutibilidade, não é? De vencimentos e a garantia da inamovibilidade, tá certo? Então, a gente tem aqui essas garantias de independência funcional, tá? Para os membros do Ministério Público, que são garantias extremamente importantes, considerando a natureza, tá certo? Da função que o membro do Ministério Público desempenha, né? Esse papel de fiscalização, não é, gente? É um papel que é extremamente que vulnerabiliza muito, né, a pessoa que desempenha, né, torna muito exposta à perseguição política, a assédio funcional. Então, é importante que esses membros gozem de algumas garantias que possibilitem, né, que eles possam efetivamente ter a sua atuação livre de qualquer tipo de interferência, de qualquer tipo de assédio mesmo nas suas funções, tá certo? Vamos entender um pouquinho a advocacia, tá? De acordo com a Constituição, no artigo 133, tá? A advocacia é uma função indispensável à administração da justiça, tá certo? E aí a gente entende que dentro do desenvolvimento de um processo, as partes, né, os sujeitos parciais, aqueles que têm efetivamente interesse no resultado do processo, o autor e o réu, eles vão necessariamente precisar, nós já vimos isso quando estudamos o princípio da ampla defesa, eles vão efetivamente precisar, né, da orientação, do auxílio, né, do acompanhamento de uma pessoa tecnicamente habilitada, que é o advogado, né? Então, salvo algumas situações muito específicas, não é? A autodefesa, ela não é suficiente para que a gente tenha configurado a ampla defesa, né? A autodefesa é apenas uma dimensão da ampla defesa. Isso significa dizer que nós precisamos ter efetivamente o acompanhamento técnico dos sujeitos processuais. E quem vai exercer essa função, não é, de dar assistência técnica, né, é justamente o advogado, que vai funcionar dando orientações, tanto do ponto de vista meramente consultivo, como, não é, dando efetivamente o acompanhamento processual para as partes que estejam envolvidas em um litígio, né? Esse é o papel fundamental do advogado, tá certo? O advogado, ele vai ser... existe um órgão, né, uma instituição, melhor dizendo, uma instituição de âmbito nacional que vai efetivamente zelar, não é, pelo acompanhamento, pelo reforço, pelo zelo do exercício da advocacia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Uma instituição que, do ponto de vista jurídico, tem uma natureza bem sui generis, ela não é propriamente uma autarquia.
seria o mais assemelhado a isso, mas não é propriamente uma autarquia, porque ela não vai se sujeitar ao controle, né, orçamentário dos tribunais de conta, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas ela vai ser mantida, não é, com verbas de natureza tributária, né? E aí a gente vai ter efetivamente uma instituição, né, que tem um papel republicano muito importante a ser desempenhado, que é o papel de orientar, de zelar, não é, pelo exercício da advocacia em caráter nacional, né? O advogado, ele pode ter uma atuação no âmbito público ou privado, né? A gente vai ter aí a advocacia pública e a advocacia privada. Qual a diferença fundamental, né? A diferença aqui, gente, é de quem é o cliente dessa advocacia, fundamentalmente, né? Enquanto que o advogado da advocacia privada, que é dessa advocacia privada, ele vai ter por clientes, ele vai acompanhar, né, os particulares, as pessoas naturais ou jurídicas que tenham interesse particular, o advogado público, ele vai acompanhar, ele vai prestar, né, orientação jurídica, consultiva e no âmbito litigioso para as pessoas jurídicas de direito público, para o Estado. Então, a advocacia pública presta o assessoramento jurídico para o Estado, né? Já comentei com vocês isso, um dos maiores litigantes do Brasil, acho que a gente pode até dizer que é o maior litigante em termos de volume de processo, é o poder público, é o Estado. Isso significa que haverá aí uma infinidade de ações judiciais que vão ter como parte, ou como autor, ou como réu, o Estado, sem contar na necessidade de assessoramento administrativo, né, que o Estado tem para o desempenho das suas funções regulares. Então, só para citar um exemplo, se você está no executivo e vai conduzir um processo de licitação, você vai precisar ali de todo um acompanhamento jurídico, né, uma orientação jurídica para poder efetivamente levar à frente esse procedimento licitatório com toda a regularidade que a lei exige, né? Então, o advogado público é quem efetivamente desempenha essas funções, né? E aí nós vamos ter essa advocacia pública estruturada e organizada, gente, conforme a própria organização federativa do Brasil. Então, eu vou ter uma advocacia pública de âmbito municipal, uma advocacia pública de âmbito estadual, uma advocacia pública de âmbito federal, tanto na administração direta como na administração indireta. Então, no âmbito do município, quem vai desempenhar essa função são os procuradores do município, tá? Que são os seus advogados do município, tá? No âmbito estadual, os procuradores do estado, né? Os advogados do estado. E no âmbito da União, nós temos aqui, na administração direta, a Advocacia Geral da União, né? Com os advogados da União desempenhando essa função, e na administração indireta a gente vai ter os procuradores federais, né, que vão desempenhar a função de advogar para a administração indireta. Então nós temos aqui diferentes níveis de advocacia, né? Também lembro que existe no âmbito da União a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, com os procuradores da Fazenda, que vão exercer aqui o acompanhamento, né, da dívida ativa da União, né? Então, eu tenho todo um detalhamento aqui, uma distribuição de tarefas entre os diferentes advogados públicos nesse papel, que é um papel tão importante, né, de prestar assessoramento ao poder público no âmbito do executivo, né? É muito importante essa tarefa, tá certo? Porque se você pensar que o advogado público, ele é um advogado do Estado, você está pensando em última análise que o advogado público, ele tem uma função, gente, que é a função de zelar pelo interesse público, né? Então, quando você, por exemplo, tem uma ação judicial que é réu ao poder público, essa ação judicial pode se reverter em uma condenação ao poder público, é muito importante que a condenação ela seja exatamente na medida da responsabilidade do ente público, porque do contrário, a gente vai ter aqui, em última análise, toda a sociedade sendo lesada se a condenação não for uma condenação adequada,
Então, o trabalho que a advocacia pública exerce é um trabalho da maior importância, não é? Por isso que a gente entende que a advocacia pública também desempenha, gente, uma função essencial à justiça, tá certo? Então, só que se ver na minha notinha de aula se eu tenho mais alguma informação importante para mencionar a vocês. De um modo geral, nós vamos ter aqui as grandes capitais, né, dos municípios, dos estados, né, com as suas procuradorias do município bem estruturadas, é o caso aqui de Fortaleza, com concurso público, procuradores de carreira, mas naqueles municípios menores, onde não existe uma procuradoria estruturada, não é possível que você tenha aqui um procurador-geral do município. Esse é um cargo de confiança do chefe do executivo municipal, sem que haja propriamente uma carreira estruturada com procuradores admitidos mediante concurso público. Uma coisa que é importante, não é? É que, na medida em que o advogado público desempenha funções advocatícias, ele precisa estar regularmente inscrito na OAB, tá certo? E um detalhe interessante é que muitas pessoas podem se perguntar, né? O advogado público, ele também pode desempenhar funções na advocacia privada? Essa é uma dúvida comum. Pode cumular advocacia pública e privada? E aí a resposta vai depender, né, do ente federativo. Por quê? Do ponto de vista da União, a resposta é não, porque a legislação expressamente proíbe, não é, a possibilidade de cumulação da advocacia pública com a advocacia privada. Então, aqueles que prestam advocacia para o Poder Executivo Federal, para a administração direta e indireta federal, não podem advogar no âmbito privado. É o caso dos advogados da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda. Né? No âmbito estadual e municipal, isso depende muito da legislação do estado e do município. Existem estados que permitem, como é o caso aqui do Ceará, então nada impede que um procurador do estado também possa advogar, e há estados que não autorizam, né, como é o caso do Paraná, onde lá quem está na PGE não pode efetivamente ter atividade de advocacia privada. O município é a mesma lógica, há municípios que autorizam, há municípios que não autorizam, isso depende da regulamentação da lei de cada ente federativo na estruturação dessas carreiras, tá certo, gente? Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, tá certo?